Com a presença de todos os vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei 12 de 2005, do Poder Executivo. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Conchas para o período de 2006 a 2009. 1º de junho de 2005, Prefeito Municipal José Oscar Pavan. Requerimento número 32 de 2005. Requer da Secretaria Municipal da Assistência Social que encaminhe a esta Casa de Leis as informações acerca das famílias atendidas pela mesma. Justificativa. Tenha este finalidade de dar ciência aos nobres edis desta Casa de Leis. Conchas, 1º de junho de 2005. Vereador Omar Miranda Silva. Requerimento número 33, 2005. Requer do presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, senhor José Oscar Pavan, informações quanto ao total pago pelo consórcio ao secretário municipal de saúde, bem como o número dos cheques, nome da agência bancária e o valor de cada cheque. Justificativa. Essa vereadora tem conhecimento de que o secretário municipal de saúde recebeu irregularmente do consórcio intermunicipal de saúde aproximadamente 50 salários mínimos. Como ele está impossibilitado por força de lei a manter contrato com o consórcio intermunicipal de saúde, é necessária a referida informação para que providências legais sejam tomadas no sentido da devolução da quantia recebida e do acionamento do secretário e do presidente na esfera judicial por possível infração à Lei Orgânica Municipal. Conchas, 1º de junho de 2005, vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Requerimento 34, 2005. Requer da mesa diretora desta Casa de Leis que se oficie ao Ministério do Trabalho informando que o Consórcio Intermunicipal de Saúde não está depositando o FGTS dos funcionários. Justificativa. Embora seja um dinheiro legítimo dos trabalhadores, o Consórcio Intermunicipal de Saúde não vem depositando o FGTS dos funcionários. Diante desse fato, essa vereadora solicita uma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho no Consórcio Intermunicipal de Saúde. Conchas, 1º de junho de 2005, vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Requerimento 35 de 2005. Requer da mesa diretora desta Casa de Leis que oficie a diretora regional de saúde, doutora Fátima Maria Padovani, para que tome as devidas providências acerca de apurar a falta de médico na equipe amarela do PSF, Programa de Saúde e Família de Conchas. Justificativa. Por aproximadamente 2 semanas consecutivas, a equipe amarela do PSF ficou sem médico e as pessoas pertencentes àquela equipe sem o atendimento. Isso demonstra o descaso por parte da Secretaria de Saúde, que não providenciou outro médico para atender a população. Assim sendo, solicitamos as providências da Diretoria Regional de Saúde, DIR, 9º. Conchas, 1º de junho de 2005, vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Indicação 66, 2005. Solicita ao Poder Executivo que, através do setor competente, viabilize estudos para instalação de semáforos no cruzamento da Rua Minas Gerais com a Rua Bahia, em frente ao Correio, Rua Goiás com a Rua São Paulo, em frente à Cooperativa, e Rua Goiás com a Avenida José Gorga, em frente à APAI. Justificativa. Devido ao crescimento considerável de nossa cidade, tanto da população como da frota de veículos, principalmente nesses cruzamentos, onde a confluência dos veículos vindo de todas as regiões da cidade tornam o trânsito intenso, necessitando, portanto, a proteção de nossos pedestres
nas faixas de segurança existente no local. Com tal procedimento, estaremos evitando acidentes nos referidos locais. Conchas, 1º de junho de 2005, vereador João Roberto Delbem. Indicação 67/2005. Solicito ao Poder Executivo que, através da Vigilância Sanitária, notifique a Sabesp para resolver o problema de mau cheiro das galerias de águas pluviais, principalmente a localizada na Avenida João Pássina, em frente ao Poço São Paulo, estendendo-se ao comércio da região. Justificativa. O referido mau cheiro é proveniente de ligação de esgoto doméstico nessas galerias. Necessário se tornar a construção de rede própria para este fim, ou seja, para o esgotamento doméstico. Tal indicação se faz necessária devido às justas reivindicações dos moradores da região. Conchas, 1º de junho de 2005, vereador João Roberto Delbem. Não havendo mais nada no expediente do dia, passamos para o grande expediente. Eu convido para fazer uso da tribuna o vereador Miguel Mir. Senhor presidente, senhores vereadores, motivo que traz a tribuna, não ia até fazer uso da tribuna, mas o fato que antes de iniciar a sessão fui procurado aí por uma pessoa que quis conversar juntamente com o vereador Omar e com o vereador João, junto comigo, acerca de que a prefeitura não vai poder ceder um micro-ônibus para ir buscar os artistas que vêm para um evento que vai ter aí esses dias em prol do hospital municipal. Mesmo porque o prefeito alegou que os vereadores proíbem agora o uso de ônibus para qualquer finalidade que não seja. Eu acho que fica fácil jogar na costa do vereador, quando mesmo cumpre a sua função única, que é exclusiva de fiscalizar os atos públicos. Aí qualquer motivo para não resolver qualquer situação vai jogar na costa do vereador. Aí é fácil. Mas por que ocorre isso? Porque sexta-feira, senhor presidente e senhores vereadores, este vereador aqui que está falando, flagrou o micro-ônibus da Prefeitura Municipal de Conchas, um micro-ônibus escolar, transportando trabalhadores de uma cerâmica de uma nossa cidade. Além disso, o condutor desse veículo era funcionário da cerâmica e nem funcionário da prefeitura era. Ontem, em reunião com o senhor prefeito aqui nesta casa, o mesmo confirmou essa situação. Então, a gente fica preocupado que o patrimônio público sendo utilizado para fins particulares. Teve uma situação de uma terraplanagem, um terreno particular com uso de máquinas da prefeitura. Teve uma outra situação de que foram cortados eucaliptos e doados para particular. Eu queria lembrar ao senhor prefeito que ele é prefeito municipal e não proprietário das máquinas, não proprietário de veículos e proprietário dos bens. Isso é crime previsto em lei federal, lei de improbidade. Não ia comentar esse assunto hoje, ia formalizar melhor essa situação, mas ao ser interpelado aí por um cidadão, que os vereadores não estão cumprindo, não estão deixando o prefeito trabalhar, eu vou deixar bem claro, quem estiver fazendo coisa correta, coisa que atenda aí os anseios da população, esses vereadores vão sempre estar aplaudindo e ajudando o senhor prefeito. E não atrás de picuinha. Vamos dar um basta nessa situação. Vamos dar um basta do uso indevido da máquina pública e em proveito de poucos. Não ia manifestar sobre esse assunto, mas também não posso aceitar que chegue alguém e me interpele na Casa de Leis, aqui na sede da Câmara, local do trabalho deste vereador hoje, com essa situação. É desagradável, a gente tratou esse assunto em reunião administrativa ontem, mas
para livrar a situação do senhor prefeito, ele joga nas costas do vereador Miguel Mir, do vereador Omar Miranda, do vereador João Roberto Delbem. Que nós estamos aqui proibindo o trabalho do senhor prefeito. Pelo amor de Deus, senhor prefeito. O senhor sabe que o que depender desses vereadores, nós iremos sempre votar a favor dos projetos de interesse público. O senhor sabe que as posições... Só um minutinho, senhor vereador. O senhor sabe que as posições nossas sempre são calcadas na melhoria do serviço público, na melhoria da condição de gestão. Hoje mesmo estivemos, eu e o vereador Omar, fomos recebidos pelo senhor prefeito, nos mostrou a situação financeira da prefeitura, uma situação aberta, de cara na cara, e aí eu fico surpreso com essa situação de chegar aqui e ser interpelado. Pois não, senhor vereador. Vereador Miguel, se me permite a palavra, o cidadão que veio aqui é o cidadão Wilson Carlos, e ele, como todos têm conhecimento no município, ele gosta de fazer os eventos. E eu estava junto nessa conversa com o Wilson, com o prefeito, e infelizmente ele subentendeu que os vereadores não estão deixando trabalhar, mas não foi bem assim. O senhor prefeito, a partir do momento, em reunião com essa Casa de Lei, com os vereadores, olha, eu tenho que fazer tudo dentro da legalidade, da lei, e essas coisas não podem. Porque os vereadores estão lá para fiscalizar e, com certeza, não pode esse tipo de coisa. Eu não vou poder mais estar fazendo esse tipo de trabalho. Porque eu não posso me prejudicar uma administração séria que a gente está tentando fazer. Então, infelizmente, esse tipo de coisa. Agora, esse rapaz subentendeu e tentou vir aqui e achou que, mais ou menos, que vocês poderiam autorizar isso. E não é bem isso. Está mal interpretada essa situação. Agora, é claro que, seguindo as orientações da própria Casa de Leis, os vereadores, no bom senso, em tocar na legalidade das coisas, é claro que o senhor prefeito vai conduzir, mas nada de ficar jogando em cima de ninguém que isso não pode porque fulano de tal não está querendo deixar. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer e não está acontecendo aí. Foi mal colocado aí pelo cidadão Wilson Carlos aí. O senhor até citou o nome do cidadão, eu não tinha mencionado, porque não tinha solicitado a autorização do mesmo para fazê-lo. Mas independente dessa situação, vereador Cid, o vereador Omar passou, ele vai usar a tribuna daqui a pouco, ele passou por uma situação semelhante, e ele vai estar colocando na tribuna. Então, que sirva aí até de um alerta ao senhor prefeito, para que isso não ocorra. Não é o vereador Miguel que quer fazer alguma coisa, que quer proibir, não é o vereador João, não é o vereador Omar, como qualquer outro vereador dessa casa, mesmo porque acho que nós estamos tendo uma postura correta, séria, sem aqui fazer circo, sem fazer graça, sem brincar aqui em serviço. Nós estamos fazendo um trabalho muito sério. O senhor presidente mesmo ontem reconheceu esse trabalho dessa casa, tá? E que sirva de alerta para que o senhor prefeito não use mais, ou que não deixe entender o cidadão quando for lá requerer alguma coisa, para poder estar resolvendo esse tipo de assunto. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Omar Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Como o vereador Miguel acabou de explicar, qual é a situação que o vereador Miguel está passando, o vereador João Roberto Delbem e eu, hoje teve uma senhora que me procurou à tarde, perguntando se era verdade que não poderia estar utilizando as máquinas na frente da casa dela, sendo que é uma estrada rural e não era particular. Que ela foi até o almoxarifado e lá responderam que as máquinas não poderiam ir, nem passar na frente, porque o vereador Omar, o vereador Miguel, está andando com uma maquininha para baixo, para cima e tirando foto das irregularidades. Então, como o vereador Sidney colocou que não é uma posição do senhor prefeito,
a gente volta aqui a pedir que o senhor prefeito reúna o seu secretário, o seu subordinado, e explique que os 3 vereadores, quando colocou na reunião administrativa o que não poderia ser feito, foi alguns deslizes que houve na administração, como foi no caso do hospital. A gente conversou internamente aqui, passou o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito, porque estaria infringindo a lei de responsabilidade fiscal, inclusive sobre a prefeitura. Nós não jamais pedimos para o senhor prefeito deixar de atender a população dentro da lei. Sim, nós mostramos uma direção, um caminho que a prefeitura deve tomar, seguindo a lei orgânica do município e a lei de responsabilidade fiscal. Nada mais do que isso. Então, a gente vai aguardar até a próxima sessão, o vereador já explicou. Gostaria que o senhor prefeito conversasse com todo o seu subordinado, para que não ficasse que o vereador Omar, o vereador Miguel, o vereador João Delbem está atrapalhando a administração. Nós não estamos atrapalhando. Inclusive, na reunião de ontem, ficou bem claro para o senhor prefeito que a gente estava mostrando um caminho, uma direção e um rumo que nossa cidade tem que tomar. E não foi só nós 3, foram todos os vereadores que estavam presentes. Certo? Com exceção do Wilson Desidério, que não pôde estar na reunião ontem, creio que só foi o Wilson e o vereador Tadeu que precisou sair. Mas caso, tirando os 8, todos estavam aqui. Nós estávamos buscando uma solução dentro da lei para melhor atender o nosso povo de Concha. Então a gente não está proibindo nada, a gente simplesmente está auxiliando, porque no início de administração todo mundo erra. E houve alguns pequenos erros no qual a gente estava apontando e mostrando uma nova direção. Gostaria aqui também de deixar registrado nesta casa, hoje está entrando um projeto de lei complementar de minha autoria, é uma emenda à lei do nepotismo. Essa emenda do nepotismo, ela vem subscrita é de minha autoria, vem subscrita por mais 5 vereadores, que é a vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, João Roberto Delbem, Wilson Desidério, Miguel Jorge Minho e Agenor de Souza. Então, essa emenda é de minha autoria, ou seja, está sendo apoiado por mais 5 vereadores, que visa moralizar a administração municipal, dar continuidade ao projeto que foi votado em 2003, de autoria do vereador Sidney Vieira de Miranda, do ex-vereador Calil Chaguni e do ex-vereador Elias Rodrigues. Gostaria aqui de parabenizar esses 3 vereadores, que essa lei foi da autoria deles, e hoje simplesmente a gente está propondo uma emenda a essa lei, ampliando agora para vereadores, porque essa lei era só para prefeito, vice-prefeito e presidente da Câmara. Haja visto que essa lei já tramita no Congresso Nacional. Projeto de emenda constitucional que impede a prática do nepotismo em toda a esfera do poder público, tanto na esfera federal, como na esfera estadual e municipal. E em Concha, com essa aprovação, esse projeto sai na frente e vem junto à ansiedade popular. Porque o povo de Conchas, eles querem que esse projeto, que essa casa aprove esse projeto, para que a gente tenha a independência dos 2 poderes, do poder executivo e do poder legislativo. Por quê? Para que os vereadores fiquem livres realmente para poder estar decidindo, como o Congresso, os deputados também querem essa liberdade, os senadores também querem, e a gente vê lá em cima quantas barganhas tem lá em cima, quantas trocas tem lá em cima, devido não haver essa lei. Então, quando é um projeto de interesse, no caso que está acontecendo do Lula, vai lá, tem um parente no poder, ele compra um deputado, compra um senador. Então, para que isso jamais aconteça em nossa cidade, em nosso município, a gente está propondo junto essa emenda, e gostaria que os senhores vereadores pensassem com carinho nessa emenda de hoje e aprovassem. Isso vai mostrar que a nossa cidade de Conchas está caminhando, está indo para frente e vai realmente ter a independência dos 2 poderes, coisa que a população de Concha hoje está pedindo. Certo? Eu tive 544 votos, fui procurado por muitos eleitores que pediram que eu entrasse com essa emenda. Então eu estou atendendo o pedido dos meus eleitores, conchense,
para a moralidade em nossa cidade. E gostaria de parabenizar os vereadores que subscreveram e assinaram comigo essa lei. Gostaria de deixar claro aqui que é o presidente da Câmara, Genor Luiz de Souza, a Eva, Maria de Oliveira Campos, João Roberto Delbem, o Wilson Desidério e Miguel Jorge Mir. E os outros estariam estudando a possibilidade de votar hoje. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido para fazer uso da tribuna o vereador João Delbem. Senhor presidente, nobres colegas, na realidade hoje estou usando essa tribuna para falar a respeito de umas indicações que eu já fiz nesta casa. Eu gostaria de dizer que eu fui procurado pelos moradores do bairro das Areias e eles pediram que a gente fizesse aqui um pedido para que o senhor prefeito, de alguma forma, os atendesse e construísse ao lado da capela as lombadas que foram destruídas em função do conserto do asfalto. Todos nós sabemos que essa capela fica bem ao lado da vicinal Aquiles Merlim. E nessa capela acontecem rezas, acontecem missas, terços, semanalmente. E também tem a festa, a famosa festa das areias. E todos sabem do problema que são causados pelos veículos que fazem uso dessa rodovia. Então eles pedem a reconstrução das lombadas para a proteção de todas as crianças, inclusive lá do próprio bairro, que moram nas redondezas da capela. Eu tenho a impressão que isso daí não vai onerar os cofres públicos e o senhor prefeito de imediato atenderá esses moradores lá do bairro das Areias. Uma outra indicação que eu fiz foi para que a vigilância sanitária fizesse uma análise periódica da água mineral que é vendida em nossa cidade. Tanto aquela água mineral de 1 litro como aquela do galão de 20 litros. Eu acho isso daí muito importante, porque nós estamos protegendo a saúde da nossa população. E também aqueles que revendem a água terão certeza que a água que eles estão vendendo são águas de boa qualidade. Eu tenho certeza que isso daí é importante para a nossa população. Então, eu peço à vigilância sanitária que faça o exame periódico da água mineral que é consumida em nossa cidade. Vereador João, permite uma parte? Pois não? Senhor presidente, senhores vereadores, é louvável a atitude do vereador João, visto que a vigilância sanitária, já dentro do calendário de análises, Programa Paulista, ela já tem em alguns meses o sorteio de determinados produtos que são diretos do consumidor, mas a água mineral é relacionada dentro desse produto. Só que são análises esporádicas. Criando-se um calendário, uma rotina, acho que mensalmente, ou sei lá, a cada 2 meses pelo menos, todas as marcas de água mineral comercializadas no nosso município poderão passar sobre essa análise, não só da qualidade de bactérias ou não, dentro de micro-organismos ou não, dentro da qualidade dessa água, mas inclusive teor de flúor, que Vossa Excelência, como colega da minha profissão, é tão importante para a prevenção aí da cárie dental em nossa comunidade. Apesar do índice CPOD nosso cada ano está melhorando, mas é de extrema importância. Espero que o senhor prefeito, conversando lá com o secretário da Saúde, indique que realize, porque tem um custo isso. Sim. Mas que o custo é muito menor do que o benefício que isso vai trazer a todos os consumidores da nossa cidade. Está de parabéns, Vossa Excelência. Muito obrigado. Gostaria de dizer também que o excesso de flúor na água produz aquilo que nós chamamos de fluorose, que é um problema também para os dentes, principalmente das nossas crianças. Então, nós estaremos evitando também esse tipo de mal aos dentes das nossas crianças. Queria dizer também que, em outra ocasião,
eu pedi ao Executivo que mandasse a esta Casa de Leis um projeto para que acontecesse a cassação do alvará dos postos de gasolina da nossa cidade que vendesse combustível adulterado. Eu acho isso de suma importância, porque é uma outra forma de nós protegermos a nossa população. Vocês poderiam dizer, o que poderia acontecer com o posto de gasolina que está vendendo uma gasolina adulterada sem saber? Mas eu acho que esse projeto de lei vai fazer com que os postos de gasolina, quando chega a gasolina em seus postos, eles façam a análise para saber que eles não vão vender gasolina adulterada para a nossa população. Eu acho que é uma maneira de proteger também dessa forma a nossa população. E gostaria de dizer que eu recebi a resposta quando chegou até o prefeito, e eu gostaria de ler o que ele enviou em resposta a esse projeto que eu pedi que ele enviasse. Pelo presente, vimos por intermédio de Vossa Excelência a responder à indicação número 57 do nobre vereador, informando no sentido de que estaremos buscando subsídios junto às outras prefeituras que já possuem lei neste sentido, assim como obter também uma cópia da lei estadual referida na própria indicação do nobre edil, para servir de modelo na elaboração de nossa legislação sobre a matéria. Sem mais, para o momento, reafirmamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Então, a gente fica aguardando que o nosso prefeito envia a esta Casa de Leis esse projeto de lei também muito interessante, e eu acho que já existe a nível estadual, e por que não também a nível municipal. É isso aí, senhor presidente, nobres colegas. Convido agora para fazer uso o vereador Sidney Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, o uso da tribuna vai ser rápido, só para algumas informações aqui, alguns pontos. E dizendo que a ERPLAN, aqui de Sorocaba, o Escritório Regional de Articulação e Planejamento do Governo do Estado, confirmou, através de um ofício, a autorização do seu governador, Geraldo Alckmin, através do ofício 51/2005, a liberação de um recurso de 50 mil, que é para o conjunto habitacional B4, para infraestrutura, pavimentação. Então, com certeza, um recurso aí que, articulado através do senhor João Roberto, que é o JR, popularmente conhecido, aqui da cidade de Pereiras, tem uma chácara aqui em nossa cidade também, uma visita até o gabinete do senhor Vitor Sapienza, que é um deputado estadual do PPS, e com um bom relacionamento no governo conseguiu aí realizar essa emenda, e está sendo atendida aí com certeza de muito agrado para a nossa comunidade, a nossa população, e principalmente lá o pessoal aí desse conjunto, para quem não sabe, ali do lado da Coab 2, é esse conjunto habitacional. Eu gostaria também de utilizar a tribuna no sentido de que o vereador Omar frisou da minha autoria da lei, que é a lei municipal do nepotismo, mas fazer aqui uma justificativa que, na época, nós precisamos tomar também providências, no sentido realmente, não tanto política no caso, mas sim de moralizar, no sentido até mesmo que os engenheiros do município estavam reivindicando que se fizesse esse projeto, porque eles estavam sendo desfavorecidos na sua profissão, devido ao filho do ex-prefeito, o senhor José Luiz Miranda, estar usufruindo do cargo de engenheiro da prefeitura e fazendo alguns favorecimentos. Isso
trazendo para mim, para o vereador Calil na época, e o vereador Elias, nós colocamos o projeto, que não foi por unanimidade na época a sua aprovação, mas foi nesse sentido. Então, só para frisar a autoria e a minha ausência na assinatura do projeto de Vossa Excelência, vereador, o decorrer na época da vez passada, legislatura passada. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido para fazer uso da tribuna livre a vereadora Eva Campos. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente. Na sessão passada, esta vereadora ocupou essa tribuna para apontar algumas irregularidades que estavam acontecendo no hospital, Consórcio Intermunicipal de Saúde, e solicitou providência por parte da mesa diretora desta casa, coisa que com certeza irá acontecer. As irregularidades apontadas por esta vereadora resultaram, segundo o senhor prefeito nos informou ontem, na demissão do coordenador-geral do hospital, Silvio Franquim, que deixou hoje o cargo que ocupava. Mas a simples saída do senhor Silvio Franquim da direção do hospital, Consórcio Intermunicipal de Saúde, não acaba com as irregularidades apontadas e esta vereadora continuará atenta para as providências tomadas. Também hoje, o motorista oficial do senhor prefeito, o senhor Lula, voltou para o hospital, já que é funcionário do Consórcio Intermunicipal de Saúde e estava irregularmente prestando serviço na prefeitura, mais diretamente ao senhor prefeito. Quero frisar aqui que nada tenho contra o senhor Lula, uma pessoa que respeito, mas sim contra uma situação irregular, que poderia lhe trazer problemas no futuro. Também hoje foi desligado do hospital Consórcio Intermunicipal, segundo o senhor prefeito também nos informou ontem, né, a enfermeira Milka, que vinha recebendo do Consórcio Intermunicipal de Saúde e da Prefeitura Municipal, onde ocupa o cargo de coordenadora do PSF, Programa Saúde da Família. A simples saída da enfermeira Milka do hospital Consórcio Intermunicipal de Saúde não é o suficiente. Se ela recebeu irregularmente, terá que ressarcir o erário público e responder judicialmente pelos atos praticados. Senhor presidente, senhores vereadores, população consciente, gostaria esta vereadora de ocupar esta tribuna para enaltecer a administração Zelão Pavan. Mas isso, infelizmente, não é possível no momento, diante de tantas coisas erradas que vêm acontecendo. Aproveitando a oportunidade, esta vereadora gostaria de deixar claro que, ao contrário das declarações feitas pelo vereador Sidney Miranda a um jornal local, esta vereadora não é despreparada e nem defende interesses pessoais. Como insinua o vereador, sou nascida e criada em Conchas e sempre trabalhei dignamente. Nunca me envolvi em falcatruas, nunca enganei eleitores e jamais o nobre vereador ou qualquer outra pessoa verá esta vereadora fazendo negociatas ou barganhas políticas. Jamais, vereador Sidney Miranda, esta vereadora deixará de lutar honestamente pelas pessoas mais carentes. Esta vereadora sente-se vergonha, vereador Sidney Miranda, de políticos mentirosos, corruptos, salafrários. O que dizer, nobre vereador Sidney Miranda, de políticos como os deputados de Rondônia, que estão envoltos em inúmeros falcatruas, ou, quem sabe, em políticos desonestos, que existem pelo mundo afora, que não têm caráter, dignidade e competência, e que chegam ao ponto de cobrar propina, seja essa propina de R$1 ou de R$500, senhor Sidney Miranda. Frisou bem, R$500, para que outras pessoas possam ocupar cargo público. Isso sim, senhor vereador, é ser despreparado, ou melhor, preparado até demais para a desonestidade, coisa que esta vereadora abomina. Senhor presidente, senhores vereadores, população consciente, esta vereadora continuará lutando pelo povo de nossa cidade, continuará disposta a lutar pela melhoria do atendimento no hospital, continuará andando de cabeça erguida.
E também quero comentar que eu tenho aqui documentos, tenho aqui raio-x de um senhor que procurou o hospital na quinta-feira, que ele caiu, e nesse raio-x consta fratura em seu dedo. E o plantonista atendeu e mandou ele embora para casa e voltar na segunda-feira. No fim de semana, esse senhor voltou ao hospital, não aguentando as dores, e complicou bem o seu pé. Mesma coisa, mandaram voltar na segunda. Ele voltou, não foi atendido também. Coisa que ele teve que hoje, ontem, até a cidade de Laranjal Paulista, procurar ortopedista e pagar. Então nós temos que ver, senhor presidente, senhores vereadores e população consciente, que a nossa saúde está um caos nessa cidade. E era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não tendo mais ninguém inscrito no grande expediente, passamos para a ordem do dia. Coloco em discussão o projeto de lei complementar 04/2005, que dispõe sobre alteração da lei complementar 644/2005. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Eu peço vista desse projeto pelo prazo regimental. Apoiado, inclusive, não estão fazendo por escrito pedido de vistas pelos precedentes regimentais anteriores. Então, estou pedindo vista do projeto. Pois não, vereador. Senhor presidente, pela ordem, mas de acordo com o artigo 238, parágrafo único, vistas somente por pedido escrito e aprovado em plenário. Justamente é por isso que eu já justifiquei o pedido pela ocorrência de precedentes regimentais, ou seja, fatos já ocorridos, pedido de vistas que foram feitos verbalmente em sessão. Mas não podemos dispensar o regimento. O artigo 238 é claro na situação. O precedente, ele justamente pode jogar o regimento à margem. Agora, é o requerimento que está sendo feito, senhor presidente. Fica a critério da mesa. Eu vou ler o requerimento com... Não há necessidade, vereador. Eu já disse o seguinte... Mas a todos os vereadores tomar ciência... Mas é por escrito. Eu não estou duvidando da palavra de Vossa Excelência. Não, eu estou colocando a questão do precedente regimental, ou seja, um fato... Vereador, dá licença. Haja visto os precedentes ocorridos nesta casa, inclusive pelo nobre vereador, que foi atendido por esta presidência, também atendo o pedido do nobre vereador. Então o senhor está atendendo não só a parte escrita, como não deliberação em plenário. Porque o requerimento do vereador terá que ser votado plenário. Mas quando a Vossa Excelência fez o mesmo pedido, foi atendido por esta presidência. Senhor presidente, então eu não quero ser incoerência... Eu não estou questionando a Vossa Excelência a questão de conceder a autorização do vereador Tadeu não fazer por escrito. Não é essa a questão. A questão é colocar em votação no plenário, porque é o que o regimento manda. O vereador tem autorização, o senhor deu autorização para fazer o requerimento sem ser por escrito. Sim, claro. Então delibera em plenário. Tudo bem. Mas, pela ordem, senhor presidente, o meu requerimento é de pedida de vista. E tendo em vista precedentes regimentais, subentende-se aí que eu estou solicitando, para falar o português mais claro, descumprimento do artigo 238, o qual fala requerimento por escrito dos líderes, dos autores, dos relatores do projeto. E, em consequência disso, da deliberação do plenário. Ou seja, o precedente regimental, eu não queria citar, mas é o mesmo aplicado no caso do vereador Miguel Mir. Ou seja, de dispensa da apresentação de requerimento por escrito e de deliberação em plenário dessa decisão. Então, o requerimento é nesse sentido. O senhor vai conceder os dois, a quebra do regimento nos dois sentidos? Eu coloco em plenário o pedido do nobre vereador Tadeu, de uma vez que eu já abri precedente nesse sentido. Vereador Darciso, concede a vista do processo? Senhor presidente, eu invoco também o artigo 324, inciso 7. Apoio... Não, pela ordem, senhor presidente. O artigo 324, que são deveres do vereador, além de outros previstos na legislação vigente, votar, inciso 7, votar por proposições submetidas à deliberação da Câmara, salvo quando tiver ele próprio ou parente afim consanguíneo até terceiro grau, interesse manifesto na liberação. O vereador Darciso não pode votar. Está impedido de votar. Bem como outros vereadores que também têm interesse no projeto, senhor presidente. Eu não gostaria de usar
essa situação regimental que me permite... Mas eu acho que Vossa Excelência tem que citar o regimento, inclusive na questão de impedimento, inclusive declinar aqueles que são impedidos no entendimento de Vossa Excelência. O projeto é claro, o projeto ele impede vereadores que mantenham parentesco até 3º grau em cargos de comissão junto ao Executivo. É óbvia a situação, senhor vereador. Aí, nessa questão de deliberação, fica claro quem não pode votar, senhor presidente. Tá bom, então eu vou consultar. Darciso fica impedido com base nesse artigo. Vereador João Delbem, concede vista do processo ou não? Não, eu gostaria que o projeto fosse votado hoje. Vereador Miguel? Não. Vereador Omar? Não. Vereadora Eva? Não. Vereador João... Eu mantenho o pedido. Vereador Wilson? Favorável que ao Tadeu Leder, né? Vereador Sidney? Mantenho o pedido aí formulado pelo vereador Tadeu. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar em votação o referido projeto de lei. Em discussão. Em discussão o projeto de lei 04/2005. Com a palavra o vereador Omar. Senhor presidente, senhores vereadores. Antes, quero esclarecer. Este projeto, ele terá que ser votado em 2 turnos, sendo voto nominal. Solicito, senhor presidente, pela ordem, como quebra regimental da autoria do vereador, também supressão de turno, como é rotineiro do plenário em fazer supressão de turno em todas as votações. Nesse caso eu não concordo, até porque trata-se de um projeto relevante. Quando eu pedi vistas do projeto, é justamente porque eu, pessoalmente, não amadureci ainda o suficiente quanto à validade ou não. E para mim não ser incoerente com a votação anterior. Outro dia me aplaudiram aqui pela coerência. Eu quero ver se hoje me batem palma pela coerência também. Vereador, com relações em atitudes anteriores. O vereador então, sempre terá o aplauso desse vereador por admirar a vossa pessoa como grande vereador dessa cidade que vem trabalhando em causas próprias do município há muito tempo, em causas do município. O senhor sempre terá o meu aplauso. Eu só me preocupo, senhor vereador, que o manifesto dessa situação nesse momento. Por diversas vezes nós tentamos conversar, o senhor manifestou a opinião que estaria pensando no projeto. Tá? O senhor é integrante da comissão, o projeto esteve à disposição da comissão por 1 semana, senhor vereador. A vossa coerência eu sempre vou aplaudir e sou um grande admirador de vossa excelência. Mas, diante da situação, visto a quebra de regimento aí solicitada, eu também solicito a supressão de turno, senhor presidente, para seguir a mesma coerência que o senhor adotou agora nessa situação. Pela citação, eu peço a palavra no seguinte sentido. A questão não se trata de estudar o projeto na ótica da comissão, porque o projeto é legal. Quanto a isso, eu não tenho dúvidas, porque nós votamos anteriormente. O que eu falo é o seguinte, o que eu pondero, e depois, se for para votação, eu vou declarar meu voto. É lógico, nesse caso, eu falo em amadurecimento da decisão pessoal. É nesse sentido, porque esse é um projeto que diz respeito não ao que aconteceu ontem, acontece hoje, vai acontecer amanhã. Mas é em função disto. A supressão de turno, houve precedentes regimentais, sem dúvida. Todos os projetos, inclusive aqueles que, veja bem, eu estou tranquilo quanto a esse projeto, até pela questão de coerência nessa situação. O que eu estou querendo, quando eu pedi vista, é uma reflexão sobre o meu voto pessoal, a minha consciência. Não é pressão popular, não é um pedindo, outro pedindo, tanto é que ninguém sabe como eu vou votar aqui. Quando eu pedi vistas, e vou reiterar esse pedido de vista, é na questão da reflexão do voto. Não vou votar aqui movido pela raiva, pelo interesse político momentâneo, porque isso pode alterar. Mas seria isso. O senhor coloca como ninguém aqui aparentemente... Eu me referi a Vossa Excelência. Não, mas eu já estou me justificando. Ninguém aqui está movido pela raiva, mesmo porque em diversas vezes na tribuna, quando se trata da administração, eu fui o primeiro a sempre estar colocando a ponderação das questões. Agora, o que eu não posso também aceitar, doutor Tadeu, é que da noite para o dia se mude a situação. Até ontem era assim, hoje não é assim.
Então não vamos cobrar, já que vamos ser coerentes em todo. Aplaudo sempre a Vossa Excelência pela coerência como o senhor sempre vem tratando desde Eu concordo com a supressão de turno, então vamos manter a coerência. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar para votar esse projeto semana que vem com a supressão de turno. Eu estou pedindo, eu estou esclarecendo mais uma vez o seguinte, que eu quero refletir melhor sobre esse assunto. Poderia simplesmente me abster de votar nesse projeto. Mas então vamos dar aos dois lados. Regimentalmente, nós teríamos que seguir por escrito, etc, etc, deliberar. Vossa Excelência está pedindo supressão de turno. Deixamos para votar semana que vem. Qual seria o inconveniente, a urgência urgentíssima de votar hoje, necessariamente? O senhor sabe bem qual a urgência urgentíssima. Eu não quero entrar aqui na questão pessoal de cada vereador, de fora o íntimo. Mas o senhor sabe do que eu estou falando. Não quero trazer aqui para assuntos do plenário situações que a gente vive aí de mudanças de comportamento, de pessoas que assumem posturas e depois chega por um pouquinho mais, com a tentativa de barganhar mais alguma vantagem. É essa, para falar o português bem claro, é essa a minha preocupação. Vamos ser autênticos. Vamos mostrar a cara de quem está compromissado. O vereador Sidney colocou a questão da moralidade da administração passada. E ninguém aqui no momento falou da questão da moralidade. O vereador Omar colocou as situações que hoje o vereador Sidney citou um caso. Nós podemos citar diversos casos. E nunca essa Câmara esteve tão envolvida nesse tipo de situação como está no momento. Eu me preocupo sim com a situação de independência da Câmara, senhor vereador. Agora, mas Vossa Excelência está colocando sob suspeição todos os vereadores. Não, eu estou colocando... Eu não tenho nenhum parente falando de Vossa Excelência enquadrado aqui nessa coisa. Não estou falando de Vossa Excelência. Projeto, você poderia votar sim ou não, sem essa questão. Agora, o senhor mesmo já votou o ano passado nesse projeto, senhor vereador. Então ninguém está cobrando essa postura do senhor. Ninguém está cobrando isso do senhor. Mas da maneira colocada que essa Câmara está envolvida até o pescoço nessa situação, eu não posso concordar porque eu não estou envolvido com nada. Aliás, a minha posição aqui na Câmara, desde o primeiro dia, em relação à atual administração, é uma postura independente. Não tenho nenhuma ligação partidária ou antipartidária. Eu estou preocupado em desenvolver meu trabalho de vereador aqui dentro. Nenhum dos vereadores tem... há interesses ou menos interesses. Mesmo os vereadores da oposição a qual eu me coloco, e que o senhor prefeito sabe do meu posicionamento e toda a população sabe, em todas as situações que o executivo precisou do meu apoio para as coisas de bem para o povo, sempre teve. Inclusive no próprio projeto de correção do valor de salário dos vereadores, que solicitaram supressão de turno, e eu fui contra a supressão de turno. Teve intervalo regimental. Me chamaram para conversar, para autorizar que se eu não autorizasse a supressão de turno, não ia poder ter ou ia passar por cima. Então eu só cobro a mesma situação que vem desde o início do mandato, senhor vereador. É somente isso, senhor presidente. Nada mais do que a coerência. Vamos ser coerentes. Ninguém aqui tem medo de votar. Mesmo porque Vossa Excelência já votou esse projeto ano passado. Mesmo porque o senhor já votou esse ano passado. Então o posicionamento de Vossa Excelência a gente já sabe. A não ser salvo posicionamento. Mas que não é esse o motivo que eu acho que o senhor deve pensar em reflexão de voto. Porque esse projeto não é novo. Passo a palavra ao vereador Omar. Senhor presidente, pelo regimento e pelo que o vereador Miguel está falando, então tem mais vereadores impedidos de votar nesse projeto. Então nós vamos... E é isso que eu quero que seja declarado antes do processo de votação. Certo? Porque aqui fala, o artigo que está se alterando, ele modifica o parágrafo 1º do artigo 2º, então há que se declarar o impedimento, sob risco de anulação da eleição, da votação. Então nós vamos ter que pedir, senhor presidente, em 5 minutos de recesso, estudar quais são os vereadores que ficam impedidos, que eu não tinha ainda atento a esse artigo do regimento, para nós olhar o artigo, ver quais são os vereadores que ficam impedidos, para depois prosseguir, então, a possível votação desse projeto. O senhor concede 5 minutos, senhor presidente? Terá 5 minutos para que seja esclarecida essa situação.
Retornando os trabalhos, a mesa decidiu alterar aqui a ordem do dia, votando primeiro os requerimentos e depois o projeto de lei complementar. Eu coloco em discussão os requerimentos 32, 33, 34 e 35. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado todos os requerimentos por unanimidade. Passamos em discussão o projeto de lei complementar 4/05. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Este projeto, ele será votado em 2 turnos. Senhor presidente, eu peço novamente a supressão de turno. Supressão de turno. Eu coloco a apreciação do plenário. Bem, eu vou manter a minha posição original, né, no sentido daquele requerimento que eu fiz, que seria completo, pedido de vistas e mantendo aquilo que eu falei com relação à supressão de turno. Tem mais alguém? Eu, como autor do pedido, já solicito o voto nominal de todos, verificação de votação de todos para a supressão ou não do turno, senhor presidente. Então, em votação, a supressão de turno. Vereador Miguel. A favor da supressão do turno. Vereador João. A favor da supressão. Vereador Darciso. Senhor presidente, novamente eu solicito o impedimento do vereador no artigo 324, inciso 7. Então, está impedido de votar o vereador Darciso. Vereador Omar. Favorável. Vereadora Eva. A favor. O vereador Tadeu já se manifestou a posição dele. O vereador Wilson. Eu sou favorável à supressão de turno. O vereador Sidney também está impedido de votar. Então, o projeto de lei complementar será votado em um turno só, pela maioria do plenário, pela decisão da maioria do plenário. Este projeto terá a votação nominal. Então, vamos proceder à votação. Vereador Miguel. A favor. Vereador João. Favorável ao projeto. Vereador Omar. Favorável ao projeto. Vereadora Eva. Favorável. Vereador Tadeu. Favorável. Vereador Wilson. Eu vou me abster de votar. Com declaração de voto da minha parte, senhor presidente. Então, com o impedimento de 2 vereadores e a abstenção do vereador Wilson, o projeto foi aprovado por 5 votos a 0. Eu quero declarar meu voto. Pois não, vereador Tadeu. Só pediria para que o plenário se mantesse em silêncio para que o vereador pudesse fazer o pronunciamento dele. Com base no artigo 255, eu faço a declaração de voto procedida a votação. Eu, quando pedi vistas desse projeto, o fiz entendendo que não estava suficientemente amadurecido para votar esse projeto. Como o projeto o plenário decidiu soberanamente que o projeto deveria ser votado hoje, inclusive com supressão de turno, e não atendeu o meu pedido de vista, eu entendo aqui que eu teria que me posicionar frente a esse projeto. E eu tenho me posicionado nessa Câmara Municipal e tenho procurado me guiar, independentemente de questões partidárias, quem está no governo, me guiar por um princípio chamado coerência. Quando
nós votamos esse projeto em 2003, criando esta lei, essa votação foi por unanimidade e, via de consequência, teve o meu voto favorável. Então, concluindo, levando em conta que, e sem deixar de repetir, que eu teria algumas dúvidas ainda, mas eu prefiro a dúvida, no caso, do que a incoerência. Então eu optei em votar favoravelmente, como diz, votei de acordo com os meus princípios. Acredito que não me deixei levar por nenhuma outra questão, senão o debate que se fez nessa casa nessa noite. Eu só posso cumprimentar a casa pela decisão tomada. De uma certa maneira, ela vai de encontro aos anseios daquilo que a população espera. E reafirmo, então, nesse sentido, que eu preferi, entre os meus princípios de coerência, preferi ser coerente com aquilo que eu já tinha votado anteriormente. Seria negar aquilo que eu teria votado anteriormente. Algumas dúvidas podem permanecer, mas eu prefiro ficar desta maneira, com a coerência. Senhor presidente, utilizando do mesmo artigo, parabenizar a casa pela maneira que chegou a essa votação. O debate é saudável, o debate se faz necessário, o debate existe e tem que sempre haver. Não existe vencedores ou perdedores. Quem ganha sempre é a democracia. Parabenizo todos os vereadores que, votando a favor ou se abster, no caso do vereador Wilson, todos tomaram uma decisão aqui essa noite, com exceção dos vereadores impedidos por força do regimento. Parabenizo pela vitória da democracia e parabenizo a Vossa Excelência pela condução do processo. Eu quero também, neste momento, informar a população que está nos ouvindo e as pessoas presentes que o relatório apresentado a esta mesa, feita pela Comissão de Justiça e Redação, esta mesa, tomando conhecimento, fez que aquele relatório fosse encaminhado ao Ministério Público do Estado de São Paulo, da nossa comarca, e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e encaminhando uma cópia ao prefeito municipal. Com isso, eu declaro encerrada a sessão, marcando a próxima sessão para o dia 8/6, às 20 horas.